novamente pela sexta vez. Olá! Isso significa que estamos próximo ao final. São 9 sessões, estamos na sexta sessão. Então já está próximo de você continuar sua vida como não fumante. Porque não fumante agora você já é. Agora, a partir da novena sessão, da sessão número 9, da nona sessão, perdão, você vai continuar sua vida como não fumante. E o tema de hoje é Tornando-se um Não Fumante, parte 1. Amanhã vamos continuar falando sobre esse tema. E sobre o que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre três temas. Pode ser que 2 deles sejam repetidos. Já falamos sobre eles na sessão 2, que é nutrição, exercício. E vamos falar também sobre doenças cardíacas. Esses temas repetidos, é sempre bom relembrá-los. É algo que, além de ser útil agora, nesse momento em que você está deixando de fumar, que você está começando essa etapa, uma nova etapa de não fumante, é algo que é bom também para o resto da vida. É um conselho que é bom para o resto da tua vida. Vamos ver o vídeo dessa semana e logo continuaremos com o resto da sessão. I've hired someone to help me lose weight. We'll be in the loft. What is going on up here? Don't worry. It's my new exercise routine. Watch. Okay, again. I can feel the weight coming off. Bom, esse é um mito de hoje, é um mito muitos creem, igualmente é o mito de ontem também. Fumar me mantém magro, então se eu parar de fumar, eu vou começar a engordar? Será se realmente é assim? Vamos falar sobre isso mais adiante. Vamos entender um pouco sobre o peso, sobre o fumo, qual a relação que ele tem, e algumas estratégias que vamos discutir essa noite. A verdade é que, na média, os fumantes são mais magros. Porém, a relação cintura-quadril é maior. E por que me importa saber a relação cintura-quadril? Porque é um dos vários fatores, esse não é o único. Existem outros fatores, também podemos medir, que é um indicador de doença cardíaca. Então a razão ideal para mulheres é de 0,85 para 1 e para homens é de 1 para 1. Então se medimos a cintura, vou usar um número qualquer aqui, e me dá 100 centímetros na mulher, que é bastante, e logo meço o quadril e dá 85 centímetros, estou usando esses números para facilitar a conta, esse seria o ideal. E para o homem, se desse 100 centímetros de quadril, também a cintura teria que medir 100 centímetros. Geralmente, as pessoas que fumam, apesar de serem mais magras, têm essa cintura maior em relação ao quadril. Essa cintura está muito relacionada também com o próprio abdômen, com a barriga, em outras palavras. Um fumante que tem um peso adequado, e aí vem um outro mito da saúde, peso não necessariamente significa saúde.
Ou melhor, pouco peso não necessariamente significa uma boa saúde. Por que isso? Porque existem muitas pessoas que têm um baixo peso corporal, mas quando vamos analisar como que está dividido e distribuído esse peso corporal dessa pessoa, grande parte disso é gordura localizada em regiões que são prejudiciais ao corpo, gorduras aderidas a órgãos. Então, um baixo peso não significa que a pessoa é saudável. A nicotina, e aí por que as pessoas dizem que o cigarro ajuda a baixar de peso? Porque a nicotina, ela aumenta o metabolismo basal. O metabolismo basal é basicamente a quantidade de energia mínima necessária para você continuar vivo. Então, o que seu corpo gasta durante o dia para você ficar sentado ou deitado na cama, sem mexer um músculo, e isso se chama metabolismo basal. Obviamente, além disso, há outras atividades que influenciam no gasto energético do corpo. Porém, o corpo geralmente está em torno ali de 1.500, às vezes um pouquinho mais, quilocalorias que são usadas para simplesmente manter o seu corpo funcionando. Então, a nicotina ela aumenta essa taxa metabólica basal. E quando se interrompe a nicotina, era como se fosse uma gasolina, ou como se fosse uma lenha que eu jogo na fogueira. E a fogueira ali tá funcionando mais rápido, tá mais forte, né? Melhor dito, tá queimando com mais força. E ao momento que eu começo a tirar essa lenha que eu coloquei, é natural que esse fogo abaixe um pouco. Qual é o resultado disso no corpo? É que, em média, não significa que seja isso, mas na média, a pessoa termina adquirindo de 3 a 5 quilos mais. Porque ela está acostumada com uma taxa metabólica mais alta, então ela se alimenta para suprir essa demanda metabólica. Só que quando ela deixa de fumar, não é que ela também vai reduzir a quantidade que se alimenta ou vai aumentar a quantidade de exercício. A pessoa continua vivendo a vida normalmente, só que sem cigarro. E o que acontece? Existe um aumento de peso. Por isso que desde das primeiras sessões, sempre falei a importância de uma boa dieta. E em dieta eu me refiro não à palavra feia dieta, né? Porque todo mundo associa dieta com restrição alimentar. Não é restrição alimentar. Dieta é o que se come. Então, uma boa dieta, como uma dieta que contenha frutas, verduras, sementes, muito líquido, sucos de fruta natural. Então, desde os primeiros dias, existe essa recomendação da dieta e também da atividade física. Por quê? Porque vamos diminuir essa taxa metabólica basal, porém, vamos aumentar o gasto calórico e vamos melhorar a alimentação. Uma alimentação saudável. Não necessariamente uma alimentação que tenha menos caloria, mas, consequentemente, se eu, por exemplo, não estou tomando refrigerante, já reduzo muito a quantidade de caloria. Se eu não estou comendo frituras, reduzo também a quantidade de calorias. Mas não necessariamente eu estou focado em reduzir calorias. Eu estou focado em uma alimentação saudável e atividade física. E é uma coisa que, como eu falei no começo, que deve ser levado para o resto da vida. Não só para agora, mas para o resto da vida. É algo que vai ser útil e saudável para você. Agora vamos para uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? Foi o que eu estava falando. Você já tomou uma atitude para diminuir a probabilidade de ganho de peso. Que é o que eu estava falando, que é a prática do exercício regular. Uma boa alimentação. Que isso, além de ajudar na parte psicológica, também ajuda na parte física. Diminuindo, e aí não só o risco de doença cardíaca, mas ajuda a diminuir vários outros riscos da saúde, aumentando assim a qualidade e
também a expectativa de vida. Bom, diária alimentar. E aí eu vou falar um pouco como era a vida de um fumante, que já não é mais o teu caso. Agora você já é um não fumante. Os fumantes, eles tendem a ingerir mais calorias do que os não fumantes. Geralmente é relacionado a esse estresse, esse aumento da atividade metabólica. Então, eles estão acostumados e necessitam ingerir mais calorias. Às vezes não necessitam nem pela questão física, mas pela questão mental. Os fumantes, ele tendem a comer menos fibra e menos grãos integrais. Novamente, isso eu estou falando sempre como uma tendência, como a média. Não significa que é o teu caso. Eu não sei bem como é o teu caso. Porém, essa é a média. Você pode ou não estar dentro da média. Os fumantes tendem a comer menos frutas e legumes frescos. Os fumantes tendem a beber mais café e a ingerir mais álcool. Os fumantes tendem a usar mais sal. Por que isso? Porque eles vão tentar compensar a falta de paladar causada pelo uso crônico do cigarro. Isso são os fumantes. E você, como não fumante, vai fazer tudo o oposto disso. Essa é a ideia. Para começar, vamos começar com um suco natural. Se quiser pausar o vídeo agora, descansar, relaxar. Estamos mais ou menos na metade da nossa sessão e já volto em seguida. Hábitos alimentares. Isso vai ser um reforço do que eu já falei na segunda sessão. Não vai ter nada muito mais novo do que foi dito, mas vou reforçar, porque isso é importante. Bom, os hábitos alimentares saudáveis, nós podemos enumerá-los como em 9 hábitos. Obviamente você pode adicionar, isso aqui é simplesmente uma ideia, você pode colocar mais hábitos saudáveis alimentares na sua rotina. E esses são esses. Tome um café da manhã equilibrado, com bastante grãos integrais e frutas. 2. Coma um almoço nutritivo, planejado em torno de vegetais, legumes e massa de grãos integrais. 3. Tenha um jantar à base de sopas, saladas, legumes e frutas. 4. Não coma ou beba após a terceira refeição do dia, ou seja, antes de dormir, assim considerando 3 refeições grandes, né? Porque pode sim ter refeições menores entre essas. Inclusive é o recomendado, principalmente nesse momento em que você está no processo de deixar de fumar. Não ingira bebidas de alto teor calórico. E aí, exemplos dessas bebidas são cerveja, refrigerante, aquelas bebidas isotônicas, que aquilo ali é muito açúcar. Então, se você não é um atleta fazendo esporte, aquela bebida não é para você. Aquela bebida foi pensada para atletas que estão fazendo esporte. 6. Limite o alto teor de gordura, de colesterol alto e de alimentos ricos em açúcar. 7. Beba de 8 a 10 copos de água durante todo o dia, como mínimo. 8. Exercite-se diariamente entre 30 e 60 minutos. E por último, 9. Exercício de baixo impacto, como caminhada ou natação, é uma boa forma de começar. Ajuda externa. Então, talvez você precise de uma ajuda que vá facilitar a tua vida um pouco. Então, existem vários sites, aplicativos, você pode usar o que preferir. Existem algumas recomendações, como o Nutrabem. O Nutrabem é um aplicativo criado pela Unifesp, a Universidade de São Paulo. Grátis, muito bom esse aplicativo, completo, super simples.
intuitivo, não é muito complicado. Te vai ajudar a criar uma dieta, te vai ajudar a entender melhor os alimentos. E também tem um aplicativo, esse daí já é gringo, tem a versão grátis dele, que chama MyFitnessPal. Tem vários outros também, esses são alguns deles. A ideia é que essas mudanças não necessitam ser tão bruscas. A ideia é que elas existam, não é ter um hábito saudável. Porém, se essas mudanças forem feitas de a pouco, porém serem efetivas, já é muito bom. Porque muitas pessoas tentam fazer uma mudança muito brusca, muito radical, durante um mês. E depois de um mês já volta tudo como era antes ou pior. Então, se você demorar 3 meses para fazer essas mudanças, porém é algo que você vai ficar para o resto da sua vida, é muito melhor que uma mudança radical em um curto período, em curto espaço de tempo. Agora vamos falar um pouco sobre doenças cardíacas, que vai ser já o nosso último tópico. Ainda não estamos no final, mas esse é o último tópico. Nós falamos sobre três coisas que reduzem o risco de doenças cardíacas: exercício, a alimentação saudável e a abstenção do cigarro. Então vamos agora falar um pouco sobre as doenças cardíacas em si, entender um pouco sobre elas. Isso aqui não pretende que seja uma classe sobre doenças cardíacas, mas que você possa ter um pouco de conhecimento sobre isso. As doenças cardíacas são a principal causa de morte na América do Norte e no oeste da Europa, com mais de 500 mil mortes nos Estados Unidos cada ano. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, um pouco menos, são cerca de 400 mil mortes devido a doenças cardiovasculares todos os anos. Isso é cerca de 30% de todas as mortes não violentas no país. E isso vem aumentando. Cada vez esse número vem aumentando, infelizmente. Mais de 1 milhão de pessoas sofrem ataques cardíacos cada ano. Isso já a nível mundial. Fatores de risco de doenças cardiovasculares incluem: muito cuidado com esses fatores, é algo que você tem que estar sempre atento. São hipertensão arterial, diabetes tipo 2, sedentarismo, obesidade e tabagismo. Sendo que fumar é o maior risco para a doença cardíaca. E olha, com o que eu tenho falado nos últimos dias, desses fatores de risco você consegue já eliminar quase todos, se não todos. O tabagismo é possível eliminar, que é o que vocês estão fazendo agora. A obesidade é possível eliminar com exercício e nutrição. O sedentarismo, com exercício, se elimina. Diabetes tipo 2, uma vez já com a diabetes, não há forma de eliminá-la, porém é possível mitigá-la e reduzir seus efeitos ao mínimo. A hipertensão arterial também, a mesma coisa. É algo que também uma vez diagnosticado com hipertensão arterial, é sempre importante estar atento a isso, porém com atividade física e uma boa nutrição, os riscos e os efeitos da hipertensão arterial também se reduzem a um mínimo. As taxas de ataque cardíaco e morte por doenças cardíacas são semelhantes entre os fumantes de cigarros, sejam os cigarros com filtro, o cigarro normal, ou sem filtro, o famoso paeiro, no Brasil. O aumento de doenças cardíacas devido ao tabagismo é ainda mais forte em estudos com mulheres entre idades entre 30 e 55 anos.
E aqui vai uma curiosidade. As mulheres, antes da menopausa, ali, antes dos 50 anos, 45, elas são menos propensas a ter a ter problemas cardíacos. Elas são chamadas na medicina de cardioprotegida. Isso tem a ver com vários outros fatores que eu não vou me aprofundar muito nisso. Porém, quando essa mulher está fumando, o risco dela de desenvolver uma doença cardíaca é ainda mais forte, inclusive na idade em que ela deveria estar cardioprotegida, que é entre os 30 e 55 anos. A combinação de tabagismo e de contraceptivos orais é mortal. O risco do ataque cardíaco em pessoas que ingerem os dois é quase 40 vezes maior do que mulheres que não é fumante e nem tomam anticoncepcionais orais. Então, se você toma um anticoncepcional e fuma, o seu risco é muito alto. Então, se você deseja seguir com o anticoncepcional, a recomendação é deixe de fumar. Dos dois, só um deles traz algum benefício médico, e não é o cigarro. No estudo de Framingham, fumantes de cigarro eram 2,5 vezes mais propensos a ter um AVC do que os não fumantes. E 18% dos AVCs são atribuídos ao tabagismo. Ou seja, 1 a cada 5 pessoas que sofrem AVC pode ter sua causa relacionada ao tabaco. E aí vem a boa notícia. O risco de AVC é reduzido para o nível de não fumante após 5 anos do abandono da prática de fumar. Então, após 5 anos é uma marca muito interessante porque reduz em 40%, isso foi falado ontem, o risco de desenvolver câncer de pulmão, e reduz ao nível normal, se se pode dizer assim, o risco de ter um AVC. Como o uso do tabaco causa doenças cardíacas? Você pode estar pensando isso agora. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Tabaco, pulmão não vai para o coração, o que uma coisa tem a ver com a outra? E aqui tem alguns tópicos. A inalação da fumaça do cigarro enche o sangue de nicotina, de produtos de alcatrão e de outros compostos que são levados diretamente ao coração. Essa é uma das formas. A segunda forma que pode causar algum problema no coração é: os fumantes têm plaquetas mais pegajosas. As plaquetas, elas são não derivados, são componentes do sangue que a função dela é parar um sangramento. Então, naturalmente, elas têm essa função de serem, entre aspas, grudenta, porque quando existe um corte, elas vêm, se unem e formam um coágulo, formam um tampãozinho para evitar que a pessoa desangra e morra. Só que nos fumantes, essas plaquetas, elas são mais grudentas. E elas têm, que aí o nome técnico, tem mais fibrinógeno. O que acontece? Qual que é a consequência disso? Se elas são mais grudentas, elas podem formar coágulos dentro da própria artéria ou dentro da própria veia, onde ela não deveria formar isso. E esse coágulo, se não tratado, pode causar uma embolia. Pode causar uma embolia, pode causar um tamponamento. Em outras palavras, a pessoa pode ter consequências graves, pode ter um AVC, pode ter um infarto, pode ter problemas circulatórios. Então, esse que é o problema dessas plaquetas mais grudentas. Fumar aumenta os níveis de monóxido de carbono, que interfere no transporte de oxigênio. Isso eu falei na sessão de ontem, então não vou explicar novamente. E 4. A nicotina aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, causando mais estresse no coração e nos vasos sanguíneos. E aí, se voltamos um pouquinho dos riscos
Bom, aqui já foi. Mas se voltamos. Agora eu não encontro o slide. Mas se vemos. Aqui, encontrei. Se vemos os fatores. É o terceiro ponto aqui. Se vemos os fatores de risco, eles são tabagismo e hipertensão arterial. E o que causa o tabaco causa um aumento da pressão arterial. Então, quando você elimina o tabaco, já diminui também a hipertensão arterial. E nada disso é má notícia. Quais são as boas notícias, né? Porque eu falei que a ideia não era fazer um terrorismo médico contigo. Então, quais são a boa notícia? O estudo de Framingham mostra que o risco de desenvolver doenças cardíacas cai quando você para de fumar. Então ele cai cerca de 50% no primeiro ano que você deixa de fumar. Olha que interessante. Em um ano que você largou o cigarro, o teu risco de sofrer algum problema relacionado ao coração devido ao cigarro cai em 50%. E em 10 a 15 anos, esse risco aumentado, então seria um risco aumentado, chega a zero. Então, um risco relacionado ao cigarro, depois de 10 a 15 anos, você já não tem nenhum risco a mais que a população normal, comum, que não fuma. A maior parte do risco em excesso de doenças cardíacas desaparece entre 2 a 5 anos após o abandono. Então, de 2 a 5 anos você já pode ficar tranquila. De 10 a 15, o risco já é igual à população não fumante. E, para os fumantes que já sofrem de doença cardíaca, ainda é tempo de mudar. A interrupção pode melhorar as chances de sobreviver e de recuperação em 30% a 40%, em comparação àqueles que continuam fumando. Então, se você já tem alguma doença cardíaca relacionada ou não ao cigarro, e você deixar de fumar, a sua possibilidade de recuperar, ter um bom prognóstico e sobreviver aumenta de 30% a 40%. Isso se aplica mesmo àquelas pessoas com mais idades, aquelas pessoas maiores de com mais de 65 anos. Bom, agora sim estamos chegando já ao final dessa sessão. E essa é a tarefa de casa. Esse slide próximo é a tarefa de casa. Tem uma coisa que muitos atletas usam, e atletas digo em geral, atletas, você vê muito isso em atletas da Fórmula 1, que se chama visualização. O Ayrton Senna fazia muito isso. E que significa essa visualização? Que aí nesse slide está escrito como ensaios mentais. Ele, antes da corrida, ele tinha já basicamente o percurso na cabeça. Ele sabia cada movimento que ele ia fazer. Então ele sabia que largava, que depois de 10 segundos virava à direita, com uma curva que ele tinha colocado na quarta marcha, logo podia acelerar e colocar na sexta marcha. Então ele imaginava já todos os movimentos que ele fazia, ele já visualizava o percurso mais na frente, ele sabia cada passo a passo de todos os momentos daquela corrida. Isso foi provado que ajudava no desempenho dele, e não só dele, de vários outros atletas também utilizam essa técnica de visualização. E não somente atletas, outros profissionais, e como a minha área é da saúde, eu posso falar da área da saúde, cirurgiões fazem essa técnica da visualização. Então, antes da cirurgia, eles imaginam cada passo a passo da cirurgia, o que eles vão fazer, qual o tamanho, qual o procedimento, o que eles vão pedir durante o procedimento. Então, eles também vão fazendo essa técnica de visualização. E por que eu estou falando disso? Porque isso já foi pedido, inclusive, antes, numa tarefa que eu pedi que você escrevesse como você se imaginava daqui a algum tempo. Mas vou pedir que você faça isso novamente, mas mantenha isso durante o resto da semana. A gente está na sessão 6, faltam 3 dias mais. Então, durante esse resto, esses 3 dias, hoje,
amanhã, depois, que você imagine sua vida e comece, não só imaginar, mas também agir como não fumante. E você comece a imaginar como você quer ser, qual é essa nova pessoa que você quer ser. Que você tenha isso na mente, dando voltas na sua cabeça, e dizendo, eu quero estar livre do cigarro, eu quero estar livre do tabaco, imaginando-se como vai ser seu dia de amanhã como não fumante, imaginando se acontecer tal situação, como eu vou evitá-la para que eu não tenha esse gatilho, essa vontade de fumar. Imaginando, amanhã cedo eu vou acordar, eu vou fazer minha caminhada, pelo menos 15 minutos de caminhada, meia hora de caminhada, não sei. Se tal pessoa amanhã no trabalho vai me estressar, eu vou fazer tal coisa para não ceder à vontade de fumar. Eu vou usar, não sei, a caneta, uma bolinha de borracha para apertar. Vou fazer meu exercício de relaxamento das 10h15 às 10h20 para poder relaxar e não precisar do cigarro. Então, imagine como vai ser sua rotina a partir de amanhã, preparando-se para eventos que possam acontecer durante o dia, que te tire do caminho certo, gatilhos que possam acontecer, e prepare-se para isso. Prepare-se imaginando como vai ser seu dia, como vai ser seu dia como não fumante. Hoje faça isso pensando em amanhã. E amanhã faça isso pensando no dia depois. E cada dia planeje-se pensando e criando essa visualização mental e preparando-se para as situações que aparecem na vida. Porque essa visualização vai te ajudar a preparar para os momentos em que isso aconteça e você não seja pega desprevenida. Você vai ter treinado isso anteriormente, porém na sua cabeça. Bom, basicamente isso continua falando o que eu já falei. E vou terminar com essa última frase que está escrita aí. Quando você acredita que é um não fumante, você não acederá a um cigarro. Desejando, esperando e acreditando ser um não fumante, você pode se tornar um. Então fique com isso em mente, que você já é um não fumante e só tem que permanecer como uma pessoa que não fuma. E é isso. Nos vemos na próxima, na parte 2 de Tornando-se um Não Fumante, sessão 7, próximo ao fim. Já estamos próximo à graduação. E que você tenha um bom dia e que possa vencer um dia mais essa vontade de fumar e que possa se tornar algo corriqueiro e normal na sua vida, não fumar mais. Até a próxima.